Pessoal, vamos dar sequência então ao projeto Controle Social e Educação, dessa vez falando sobre a importância do conselheiro no controle de recursos públicos, mais especificamente sobre o tema da merenda escolar. Bom, primeiro, a nossa apresentação ela vai se concentrar em 4 grandes temas. A importância do conselho, o papel da CGU, atuação, exemplos de atuação. Bom, em primeiro lugar, qual a importância do controle social? O controle social tem 4 grandes importâncias. Prevenção da corrupção em complemento aos controles institucionais, a ampliação da qualidade da ação estatal, a disseminação da cultura da participação na gestão pública e a orientação do Estado pela sociedade. Então, são esses os 4 grandes objetivos do controle social. Prevenção de corrupção, eu acho que sempre é melhor evitar que a corrupção aconteça. Ampliação da qualidade, sempre é melhor uma gestão orientada pelo controle social, pela participação da população nas decisões, e uma orientação do Estado pela sociedade, ou seja, a sociedade decidindo aquilo que é melhor para o Estado. Dando sequência à apresentação, a gente vai falar então sobre o papel da CGU, no que a CGU pode ajudar o Conselho. Bom, em primeiro lugar, a missão estratégica da CGU tem 2 dimensões complementares. Uma, prevenir e combater a corrupção, e a segunda, aprimorar a gestão pública, fortalecendo os controles internos e incrementando a transparência, a ética e o controle social. As áreas de atuação da CGU, então, são a prevenção, a correção, a ouvidoria, a auditoria e fiscalização. Na área de prevenção, nós temos, então, inclui a transparência, inclui o controle social. A CGU também trabalha com educação para a ética e cidadania. Então, nós temos os exemplos, por exemplo, o concurso de redação e desenho, onde participaram, no ano retrasado, 400 mil alunos e 13 mil professores. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos 2 alunos contemplados, né, um aluno de Uruguaiana e outro aluno de Canguçu, inclusive com ampla participação. Nesse aspecto é elogiável a atuação dos professores e alunos que participaram. É importante também que, embora a gente vá tratar aqui do tema mais da merenda escolar, é importante também que vocês fiquem atentos a isso, para ver como é que as escolas e os gestores públicos estão se engajando nessas iniciativas de prevenção da corrupção. Dentro também da prevenção da corrupção, e aí nós temos uma questão importante que a gente está tratando justamente nesse evento, que é o estímulo ao controle social. Cursos à distância, que é o que a gente está fazendo aqui, né, fazendo uma gravação para que vocês possam se apropriar de mais um conhecimento que talvez vocês ainda não tenham. Eu acredito que a maioria sempre se esforce para conseguir o máximo possível de informações e de conhecimento, mas sempre é importante algum conhecimento adicional, e a CGU está trabalhando com isso, por exemplo, no programa Olho Vivo, justamente para fomentar o controle social. Porque, afinal, é impossível que a auditoria pública dê conta de todo o controle sobre a despesa pública e sobre a ação governamental num país desse tamanho. Por isso que é importante que quem está lá na ponta consiga fazer esse acompanhamento. Agora a gente vai adentrar na questão específica de quais as atribuições, então, do Conselho de Alimentação Escolar no controle da alimentação escolar, no controle da merenda escolar. Como, por exemplo, a constituição formal do Conselho. É importante que o Conselho tenha uma constituição formal, aquela prevista na resolução FNDE. Como, por exemplo, ter os 7 membros, constituição mínima de 7 membros, sendo um indicado pelo Poder Executivo do ente federado, no caso, o seu município, 2 representantes dos trabalhadores da educação e discentes, indicados pelos respectivos órgãos de representação, a ser escolhidos por meio de assembleia, ou seja, não é em qualquer... basta indicar, não, tem que ser escolhido em assembleia. 2 representantes de pais de alunos matriculados indicados pelos conselhos escolares, associação de pais e mestres, ou entidades similares, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrado em ata. Também não pode simplesmente os pais de alunos chegar e indicar alguém, também tem que ser uma assembleia específica e com registro em ata. E 2 indicados por entidades civis da sociedade organizada.
Por que isso é importante? Justamente para dar pluralidade. Não é, imagina um conselho que fosse só constituído, por exemplo, de representantes do próprio Poder Executivo, ou só de pais e mestres. Então, esse conselho, né, essa Constituição, com 7 membros e com representante de várias entidades, visa justamente dar essa pluralidade necessária para que a gente tenha um controle social mais efetivo. É importante também que esses membros sejam escolhidos também pelos respectivos segmentos de maneira formal, como eu já disse. Não pode simplesmente chegar a indicar, tem que ser por assembleia, tem que ter ata. Também é importante que tenha registro do processo de escolha. Né? Por exemplo, em tal e tal assembleia, em tal e tal reunião foi escolhido o fulano de tal. Também é importante que o Conselho de Alimentação Escolar tenha o seu regimento interno, prevendo como é que ele tem que funcionar, como é que tem que ser as reuniões, como é que tem que ser as atas, como é que tem que ser a escolha do presidente. Tudo isso é muito importante para que a gente tenha um Conselho de Alimentação Escolar bastante efetivo. É importante também que o Conselho de Alimentação Escolar tenha uma infraestrutura adequada, ou seja, um local, o equipamento de informática, meio de transporte para realizar suas atividades de acompanhamento junto às escolas, ou seja, quando eu vou na escola eu tenho que ter um meio de transporte, locais de armazenagem, empresas, etc. É importante também que os conselheiros tenham capacitação e treinamento. Como já disse, é muito importante que a gente formalize as nossas atividades de controle social. Então, como, por exemplo, as reuniões periódicas, para examinar relatórios e demonstrativos elaborados pelo Poder Executivo, têm que ser formalizadas em ata. E essas atas assinadas por todos os membros. O que isso visa resguardar? De que a sua opinião, a sua consideração ou, eventualmente, a sua denúncia fique registrada e que ela não seja justamente esquecida, tirada na gaveta e não se dê encaminhamento. Então é importante que todas as reuniões periódicas sejam formalizadas em ata, tenham assinatura de todos os membros e também que vocês tenham acesso a todas as despesas públicas relativas à questão da aquisição da alimentação escolar e também na realização da despesa, destino da alimentação escolar. É importante também que vocês elaborem e façam uma elaboração do plano de ação para o exercício atual, justamente de acordo com aquilo previsto na resolução FNDE, onde vocês vão prever as atividades de vocês para o ano seguinte. As visitas que vocês vão fazer, eventualmente uma inspeção numa licitação, tudo isso vocês têm que fazer uma previsão dentro de um plano de ação. Então, no slide tem aí listado quais são as atividades importantes para a documentação e registro das atividades do Conselho de Alimentação Escolar. Bom, sobre quais objetos, sobre quais documentos, sobre quais atividades é importante que o Conselho atue. Eu estou elencando aqui 6 atividades, eventualmente elas podem surgir uma 7ª, uma 8ª, mas eu elenquei aqui as principais. A primeira atividade que o Conselho pode atuar é o processo de licitação dos alimentos a serem adquiridos. É importante que vocês solicitem o processo de licitação, eventualmente até por meio da Lei de Acesso à Informação, por meio dos dados do Tribunal de Contas do Estado também, que publica as despesas do município, onde vocês podem ver quais foram as empresas contratadas. A execução físico-financeira do programa, zelando pela sua melhor aplicabilidade. Condições de armazenamento dos alimentos dos depósitos da prefeitura, escolas, empresa contratada para elaboração e distribuição da merenda. Então, vocês podem fazer visitas in loco nesses locais. A qualidade e a quantidade dos alimentos que chegam às escolas, vocês podem atuar nisso, fazer visitas às escolas e ver a quantidade e a qualidade da alimentação, conversar com os professores, conversar com os alunos, conversar com os diretores de escola, eventualmente até com a empresa que fornece, com os nutricionistas também, muito importante. Vocês podem atuar também sobre a quantidade e qualidade das refeições servidas aos alunos e divulgação dos recursos financeiros do PNAE recebidos pelas entidades executoras. Outra questão muito importante na atuação do Conselho é, não basta fazer o trabalho, não basta registrar em ata, também é importante saber o que foi feito com a atuação do Conselho. Vocês registrem em ata, mas depois é importante que vocês também cobrem e vejam o que foi feito
na atuação de vocês. Providências adotadas pelo Conselho em caso de irregularidades e impropriedades encontradas. Vocês têm que levar isso ao gestor para solicitar uma correção. Ou, eventualmente, se o gestor não fizer essa correção, inclusive levar a algum outro órgão de defesa do Estado. Né? A gente poderia aqui citar para o Ministério Público, tantos órgãos que vocês podem fazer a denúncia. Eu citei o próprio Sistema EOV aqui, mas é importante não só registrar em ata, não só fazer as visitas. Depois, se eventualmente vocês levarem ao conhecimento do gestor e o gestor não adotar providências, também é importante que vocês deem encaminhamento adequado. Então, e também depois verificar se essas falhas que vocês constataram, se elas foram efetivamente sanadas. Também é importante que vocês, conselheiros, organizem suas atividades. Não basta visitar a escola, tá, eu vou visitar a escola, vou lá, vou dar uma olhadinha, como é que está sendo guardado a alimentação escolar, como é que está funcionando lá, a nutricionista está preparando os cardápios. É importante que vocês organizem suas atividades numa lista de verificação. Saiam, vão a campo, vão nas escolas, vão na empresa, eventualmente, já com checklist elaborado. Eu quero ver isso. Então, assim, é importante que o checklist de vocês, ele considere alguns aspectos, né? Como, por exemplo, no armazenamento escolar. Se as instalações são adequadas, por exemplo. Se tem integridade das edificações, não tem goteira, se tem cobertura, se tem ventilação, controle de temperatura. Uma temperatura, por exemplo, muito alta pode levar a que o alimento se deteriore mais rápido. Controle de pragas, espaço entre pilhas e lotes. Outra coisa importante que vocês observem, por exemplo, é como os equipamentos estão preparados para receber os alimentos, né? Prateleiras, câmara fria, recebimento de gêneros alimentícios, controle de entradas e saídas para não ter desvio. Veja se tem um controle de entrada, um controle de saída, se tem um controle de estoque, porque muitas vezes a empresa pode dizer que ela forneceu, sei lá, 20 quilos de açúcar, né? Mas não foi dada entrada e, na verdade, esse açúcar nunca entrou dentro do depósito da prefeitura ou dentro do depósito da escola. Então, é importante também que vocês verifiquem se tem esse controle de entradas e saídas. É importante também que vocês verifiquem as condições higiênico-sanitárias e produtos vencidos ou deteriorados em estoque. Né? Na atual conjuntura, os alimentos são caros e você, muitas vezes, que é dono de casa, sabe que, e ainda mais, principalmente se tratando de recursos públicos, os recursos públicos são cada vez mais escassos. Então, verificar se o pessoal está manuseando direito os alimentos que está recebendo, para ver se eles não estão sendo deteriorados ou eles estão vencendo dentro dos depósitos da prefeitura. É importante que vocês também façam uma inspeção na cozinha escolar, na forma de preparo da alimentação escolar, na estrutura física, layout, esgoto, se tem abastecimento de água, acondicionamento adequado do lixo, equipamentos, utensílios, panelas, pratos suficientes e limpos, se tem recursos humanos suficientes com controle da saúde e normas sanitárias, e se a alimentação está sendo preparada de acordo com o cardápio, acompanhado de nutricionista, né, com os valores per capita e nutricional de cada alimento. Então tem que ter um nutricionista que prepara um cardápio para que a criança, né, estudante, consiga se desenvolver de maneira adequada. E também tem uma previsão, que é importante que vocês observem, sobre o aproveitamento de sobras e aquilo que é feito no acondicionamento do pós-preparo. Né? Como é que ele está sendo acondicionado, se não está sendo jogado fora, o que se faz com o aproveitamento de alimentos. Então é importante que vocês também observem isso. E uma terceira verificação, que eu já citei antes, que é importante que vocês façam, vejam o fornecimento da merenda em si, que é o objetivo final. Então, verifiquem junto à comunidade escolar, professores, merendeiras, diretores, pais, alunos, se houve falta de merenda, né? E verifiquem também as condições físicas do refeitório. Veja se tem cadeira para a criança sentar, se eventualmente tem pia, né? Ou até algum lugar onde possa fazer a higienização posterior. Então é importante que vocês contemplem nas verificações de vocês essas questões. Então tá, só para recapitular então, é importante fazer um checklist, uma lista de verificação,
para que vocês cheguem já com um objetivo, não só fazer uma visita lá para a professora, diretora, mas cheguem lá de maneira organizada. E também depois digam, olha, isso aqui não está conforme, né? Na hora de fazer um relatório, vocês já tenham tudo prontinho, registrem em ata já com os documentos, tudo registrado. Podem tirar foto, né, para encaminhar depois, para eventualmente não ter questionamento. Tudo isso visa qualificar a atividade de vocês. Outra questão importante na organização das atividades, agora vamos falar de uma outra questão que vocês sempre, certamente, estão preocupados, que é a verificação da conformidade das despesas e das licitações. Ou seja, como é que o gestor está fazendo, com o que ele está gastando e está gastando naquilo que deveria gastar e com o preço adequado. Então é importante que vocês também se organizem nisso, preparem uma lista de verificação, um checklist, para que não... eu quero olhar a licitação, mas o que eu quero olhar na licitação? Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar preço? Eu vou ver quem está sendo contratado? Eu vou olhar o edital? Então é importante que vocês criem uma rotina, façam um checklist e digam, eu quero olhar isso. E aí eu sugiro para vocês, né, duas grandes questões que vocês se concentrem. Por exemplo, primeiro, na aplicação do recurso financeiro do PNAE, veja se realmente foi gasto com a aquisição de gêneros alimentícios ou não, eventualmente outra despesa. Isso é importante, por exemplo, quando tem uma terceirização de alimentos, uma terceirização do preparo de alimentos, para ver se realmente a despesa está indo para isso, né, para a aquisição dos gêneros alimentícios. E a segunda questão, que é o que a gente sempre se preocupa bastante, eu sei que também se preocupa, que é a análise da licitação. O que é importante olhar na análise da licitação? Verificar se houve sobrepreço, né? Ou seja, se o preço que está sendo pago é o preço, aquele praticado pelo mercado, você pode muito bem buscar no município vizinho, ver quanto ele está pagando, pode buscar, né, junto ao Tribunal de Contas, eventualmente fazer uma pesquisa, para verificar quanto, se o município, aquilo que o município está pagando é de fato aquilo que o mercado está praticando, se ele não está sendo pago a mais. É mais ou menos como você ir no dia a dia no mercado e pagar o dobro do preço daquilo que o outro mercado está pagando, que você poderia comprar no outro mercado. Então é importante que você verifique sempre os preços, o quilo do feijão, o quilo do arroz, bom, o quilo da carne, eventualmente, e verificar se o que está sendo pago ali não é muito alto. O superfaturamento. O que é o superfaturamento? Se realmente aquilo que a empresa está cobrando, aquilo que está sendo pago, está chegando, a prefeitura está recebendo, está chegando na escola, está chegando no depósito da prefeitura. É importante também que você verifique se não houve uma restrição à competitividade ou um direcionamento a determinado fornecedor. É importante também que você evidencie a existência e o funcionamento da empresa contratada. Muitas vezes já se verificou bastante que, às vezes, a empresa se comprava alimentos, ou pelo menos tinha uma nota fiscal, e essa empresa sequer existia. Então, faça uma visita, veja se essa empresa realmente existe, ela é de outro município. Vão lá e vejam como é que ela funciona, a quem ela pertence, quem são os donos de fato dessa empresa. Então, é uma verificação que vocês podem fazer. É importante também que vocês verifiquem se o produto que foi comprado está de acordo com o cardápio do nutricionista. Não adianta o nutricionista elaborar um cardápio e daqui a pouco o alimento que está sendo adquirido não tem nada a ver com aquele cardápio, né? Ou muitas vezes não tem uma correlação, né? De repente, sei lá, pode estar sendo desviado para alguma festa ou para algum servidor da prefeitura. Então é importante que você verifique se realmente aquilo que está sendo comprado guarda coerência com o cardápio elaborado pelo nutricionista. Como já disse, é importante que você verifique que o produto seja entregue conforme previsto no contrato e também se tem aquisição de produtos da agricultura familiar. Aí são regras do FNDE que vinculam o gestor à aquisição de produtos da agricultura familiar. Bom, uma outra atividade muito importante para o Conselho é relativa à prestação de contas. Então é importante que você verifique se houve a prestação de contas dentro do Sistema de Gestão de Prestação de Contas, SIG-PC, pois caso a Prefeitura não o tenha realizado, fica inviabilizada a emissão do parecer conclusivo pelo Conselho de Alimentação Escolar no Sistema de Gestão de Conselhos, no SIGCOM.
Então você tem que verificar se foi alimentado, se a prestação de contas foi informada, e depois, se ela foi informada, você tem 45 dias, a partir da inserção dos dados da prestação de contas, para fazer a emissão do parecer do Conselho. Antes de ir para o exemplo prático, nós vamos concluir então a apresentação falando da questão de uma atividade muito importante do conselheiro, que é a aprovação da prestação de contas do gestor. Bom, antes da aprovação de prestação de contas, é importante que o gestor insira dentro do sistema de gestão de prestação de contas, o SIG-PC, a prestação de contas, para que você consiga inserir o parecer conclusivo do Conselho. Depois de inserido no SIG-PC, você tem 45 dias para o envio das prestações de contas ao FNDE. Então, a partir do momento que o gestor fizer a inserção no sistema, você tem 45 dias para encaminhar essa prestação de contas para o FNDE. Outra questão importante sobre a prestação de contas é que ele tem que ser enviado pelo presidente do colegiado ou, no caso de indisponibilidade, pelo vice-presidente. Não é qualquer membro que pode fazer o encaminhamento da manifestação do conselho. Tem que ser o presidente ou o vice-presidente. Por que isso é importante? A gente já falou antes de como é importante ter o registro certinho das suas atividades, registro em ata, eleição, regimento interno, para que tudo fique bem registrado, que na hora se der algum problema, você tem tudo resguardado. Você tem os registros, você tem as atas, e aí fica tudo certinho. Se eventualmente depois tiver que encaminhar para o Ministério Público ou para uma ouvidoria, você tem tudo pronto. E, ademais, fica tudo registrado. É importante que a gente que lida com a questão pública, com recursos públicos, que a gente cuide de algumas formalidades. Bom, agora vamos para a última etapa, que mostra como um conselho atuante pode colaborar para aprimoramento da gestão pública ou combater a corrupção. Eu vou dar um exemplo para vocês, inclusive eu participei desse trabalho, foi num projeto da CGU, que é de sorteio público, vocês devem conhecer, onde a gente foi no município e tinha um conselheiro, que era agente público, inclusive da própria prefeitura, e ele registrou em ata, numa ata do conselho, que tinha uma determinada empresa fornecedora de medicamentos aqui na área da saúde, que estaria pagando propina para secretários, servidores, né, e tantos outros gestores. Ele registrou isso em ata, nós lemos e começamos a investigar. O que aconteceu? Foi essa denúncia acabou resultando na máfia dos remédios, né, desencadeada em 2011, que foi a maior investigação federal na história da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Então, para vocês verem como um conselheiro vigilante, atuante, pode ter incidência sobre a ação pública. Né? Pode melhorar a alimentação das crianças, pode a alimentação dos estudantes e pode atuar na prevenção da corrupção. Então, eu vou deixar o meu telefone, e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo ou com os outros órgãos de controle que estão preparando essa capacitação. Agradeço, bom trabalho e muito obrigado.